Estamos de volta com um grande debate especial desse domingo sobre eleições municipais. Eu vou agora falar com Carlos Lupe. Lupe, a gente vê um cenário no Rio de Janeiro que traz Eduardo Paes, do PSD, reeleito em primeiro turno, né? A quarta vez que ele é prefeito. Alexandre Ramagem, o candidato de Bolsonaro, em segundo lugar. Ele não conseguiu ir para segundo turno, mas saiu-se muito melhor do que outros nomes políticos já avalizados pela população fluminense, como o Tarcísio Mota, do PSOL, que ficou em terceiro lugar. Ele que é deputado federal pelo Estado. Na sua opinião, por que existe essa dificuldade da esquerda em conseguir eleger um prefeito no Rio de Janeiro, que é o segundo maior colégio eleitoral do país e que faz muita diferença também nas eleições presidenciais? Olha, em primeiro lugar, eu acho que a eleição, quando se tem uma reeleição, é praticamente aquilo que o Ciro sempre me fala: é um plebiscito entre uma eleição e outra. Ou seja, o cara está bem na prefeitura, o prefeito está indo bem, é bem avaliado, normalmente ele tem essa reeleição dada como certa. Se ele não consegue estar bem avaliado, se ele não consegue se comunicar bem com essa base da sociedade, ele não é reeleito. Então, o Eduardo está indo muito bem. A prova disso é que ele teve 60% dos votos. Depois de 3 mandatos, com todo o desgaste que se tem de tanto tempo no poder, ser eleito com 60% dos votos, é uma votação muito expressiva. E ele hoje representa esse espectro da sociedade que vê no prefeito uma espécie de um grande chefe de condomínio. Que é o que que as pessoas querem do prefeito, que as coisas funcionem, a zeladoria, a rua esteja limpa, que funcione a escola, como eu já falei, que funcione o hospital. Então, eu acho que todos nós temos que ter consciência que uma eleição municipal é uma coisa completamente diferente de uma eleição nacional. Eleição nacional, você discute a marca política, você discute inflação, você discute surgimento de empregos, né? Renda, melhoria de salário. Na eleição municipal, não. Na eleição municipal, as pessoas querem saber do dia a dia, do que está acontecendo na vida delas. Por isso eu digo que quando o prefeito é bem avaliado, normalmente ele é reeleito. Ou quando o prefeito, às vezes, não sabe se comunicar da sua reeleição, também não é reeleito. Então, não vejo essa dificuldade. A dificuldade para nós é conseguir ter capacidade de chegar a ganhar a eleição. Isso não depende só da gente, né? A gente tem que entender e respeitar a vontade da população. Eu posso não gostar de A, de B ou C. É meu direito não gostar com A, B e C. Também pode não gostar de mim. Mas a democracia é respeitar o direito da cidadania de escolher quem ele quiser. O que não se pode é usar, num processo político eleitoral, como está virando costume do Brasil, a mentira, a agressão, o xingamento, em vez de se colocar proposta, projeto, o que realmente pensa, o que quer fazer quando for prefeito dessa cidade. Então, eu acho que a gente tem que começar a discutir com profundidade qual é o nosso papel na política. Eu vejo a política como uma espécie de ciepização do processo da vida. O que é ciepização? Educar a população, passar a população educadamente aquilo que você pensa e deixa a população escolher. E não é agredindo, não é xingando, não é usando rede social para aparecer, que é um método que eu vi o Trump fazer alguns anos atrás, começou lá tudo. O Trump enganando a população, fazendo fake news todo dia, criando os fatos, mandando invadir o Congresso e foi eleito presidente da República. Então, isso daí a gente começa, essa mentira dura um tempo, essa mentira, como toda mentira, tem perna curta. Uma hora a população começa a enxergar isso. Entendeu? Como se você tivesse uma parte do Brasil que pode usar a bandeira nacional como símbolo, e por que eu não estou com a bandeira nacional aqui, eu não sou tão patriota quanto o outro? Ou se o Cristo fosse exclusivo de uma parte da sociedade? Que Cristo é esse que não tem perdão, que só tem ódio? Que cristianismo é esse que se alimenta do ódio? Se o Cristo, para mim, na minha Bíblia, ele sempre falava: perdoai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. Então, Uhum. essa sociedade que está criando esses fake news modernos, essas mentiras, e se alimenta dessas mentiras para quê? Para aparecer. Em outras épocas de eleição, nós tínhamos o macaco Tião, lembra aquele voto de protesto do macaco Tião? Agora, o macaco Tião tem nome. Nessa eleição, o macaco Tião foi aí o M do Marçal. Não foi outra coisa senão um voto de protesto, voto da raiva, voto da curtição, da brincadeira, ou sei lá o quê. Então, isso só depende de nós. E se tem alguém falhando, somos nós. Nós não estamos tendo capacidade de esclarecer a população do papel de cada um.
Macaco Tião e rinoceronte cacareco, né? Numa Lembra época que disso? não existia, lembro muito. Numa época Então que não mudou o nome, mas a existia coisa é urna mesmo, o eletrônica, né? comportamento, Que era ali claro. na cédula e as pessoas, num voto de protesto, aí a gente está falando dos É. anos 80, 90, enfim, puderam Sempre teve. marcar o nome desses fictícios, né? Eu imagino, pseudo-candidatos, né? O macaco e o rinoceronte. Eu vou ficar mais um pouquinho aqui com você, Lupe. E eu queria saber da sua avaliação sobre novas lideranças políticas de esquerda. Vou também repetir essa pergunta para Paula Corradi, pensando que eleições municipais são aquelas eleições de maior capilaridade, que conversa mais com o povo, vai naquela pequena pauta, né? Na pauta do dia a dia, é a creche, é o asfalto, a rua, enfim. E muito se reclama dos mesmos nomes nas eleições presidenciais, nas eleições gerais. Então, olhando para quem foi eleito aqui, 24, que seria a chance de repor essa prateleira de nomes de lideranças políticas da esquerda, como o senhor avalia? Teve um bom saldo? Tem muita gente falando o nome do João Campos, que foi aí eleito para Recife pelo PSB. O senhor acha que ele é um exemplo dessa nova cara da política de esquerda, né? Esses jovens políticos? Existem outros exemplos? Dá para acreditar nisso? Numa restauração da esquerda? Dá para acreditar, sim. Renovação Basta a da gente esquerda? ter. Claro que dá para acreditar, é só a gente ter coragem e ousadia. Nós precisamos renovar, né? O João é uma renovação, é. Podemos pensar diferentes nisso, naquilo, mas é uma renovação concreta, porque ele está na prefeitura executando e fazendo aquilo que a população está aprovando, quase 80% dos votos. Quem sou eu para dizer se a população não está certa? O Boulos pode ser essa novidade? Pode. Agora tem que dar chance, tem que dar oportunidade. São Paulo sempre foi a terra das oportunidades. Eu estou aqui no Rio, vivo no Rio desde 3 anos de idade, mas nasci em Campinas. São Paulo sempre foi uma espécie de cidadela das oportunidades. Ali que se formou o grande Brasil. O nordestino ia para São Paulo para poder se sobreviver com dignidade, como um homem de Minas, como um cara do Sul. Então, São Paulo pode abrir a oportunidade para Boulos ser um grande executivo. Agora, precisa ter essa oportunidade. Nós precisamos ter jovens, novas gerações, tendo a oportunidade de, no Poder Executivo, provar sua eficiência. Esse é o nosso desafio, nosso do campo popular de esquerda. É mostrar eficiência na gestão, é mostrar competência na administração, o zelo ao dinheiro público, o Certo. respeito à cidadania. Acho que tanto o Boulos como o Pobre João são duas grandes promessas para o futuro do nosso campo popular. Vou passar agora a pergunta para o Marconi Perillo. Perillo, falar de um lugar que você conhece pouco, Goiânia. A gente quer saber mais do olhar do PSDB sobre a capital de Goiás, saber o seguinte: o que significa para a direita esse segundo turno dividido entre um candidato do Bolsonaro, o Fred Rodrigues do PL, e um candidato apoiado pelo governador Ronaldo Caiado, Sandro Mabel do União Brasil. Olhando lá para Goiânia, eu obviamente brinquei, o senhor que já foi governador do estado algumas vezes, é uma divisão da direita bem no coração do Brasil? Todos sabem que o PL e a direita têm muita força no agro, especialmente no centro-oeste e no sul do país. E a surpresa nessa eleição foi exatamente a performance do PL nas 3 maiores cidades do estado. Eu já tinha cantado a pedra que o Fred poderia chegar em primeiro lugar, e chegou. E olha que o Caiado fez uma campanha com muita força, com total empenho, e mesmo assim o Mabel, que é o candidato dele, chegou com quase 8 pontos atrás. Então vai ser uma disputa interessante, porque de um lado o bolsonarismo, do outro lado o pessoal ligado ao Caiado, que é de direita também. E, aliás, eu acho o Caiado muito mais de direita do que o próprio PL. Eu acho que o Caiado é uma pessoa muito parecida com o estilo do Erdogan, é uma pessoa, eu diria que ele é um Maduro da direita. Pela forma como ele age na política, com poder de polícia, etc. A outra surpresa foi Anápolis. Em Anápolis, o candidato do PL chegou quase vitorioso no primeiro turno, fez 49 e tal,
e vai disputar com o PT. E eu acho que em Anápolis é praticamente certa a vitória do PL, porque Anápolis é uma cidade hoje muito conservadora. Em Aparecida, o PL também está no segundo turno. Vão ser duas cidades onde o PL vai disputar, uma onde vai disputar com o PT e a outra onde vai disputar com o candidato do Caiado. E eu acho que vai ser uma disputa interessante. Acho que os nervos vão se aflorar e vai ser um debate interessante. Eu vou ficar assistindo de cadeira, aí vou ficar na plateia dando as minhas risadas em relação ao que vai acontecer por ali. Mas o estado de Goiás ficou bastante dividido, o Rogério tem razão, eles focaram muito nas cidades maiores, elegeram cidades importantes no estado e essas três cidades, que são as maiores do estado, com a presença do PL, é uma demonstração de força, sim, do PL e do conservadorismo no estado. Um Maduro da direita, a gente vai ter que marcar um grande debate aí só para o direito de resposta do Caiado ou para a gente discutir mais? Eu queria debater com ele, Basílio. Podia chamá-lo aqui para a gente debater muitos assuntos. Então vamos anotar aqui na agendinha do grande debate. Eu preciso conhecer melhor essa figura. Bora lá. Olha, mais um rápido intervalo aqui na nossa programação. Grande debate especial de eleições volta já, porque eu quero saber da Paula Corade se o PSOL de Boulos vai pedir o apoio do PSB de Tabata. E por que não perguntar se o Datena, apesar do PSDB dizer que vai com Nunes, se o candidato tucano vai sair dissidente nessa e afirmar que apoia Boulos. Daqui a pouco a gente volta com esse assunto. Fique com a gente.